decidir pagar uma dívida ou umas dívidas ou investir, mesmo estando essas dívidas por contrair, é um dilema de qualquer tipo de pessoa dentro daquilo que é a organização financeira. Portanto, neste vídeo vou-te dar algumas dicas de se deves começar a investir ou se deves primeiro começar a amortizar as tuas dívidas. Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho, sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou-vos falar sobre este tema de amortizar as dívidas ou investir. De repente tu tens um dinheiro que sobra e tens dívidas por pagar e já te sentes confiante para investir. Portanto, estás ali num dilema. O que é que tu fazes? O que é que tu podes fazer nestes casos? Por um lado, se olharmos para o lado da dívida, se amortizarmos essa mesma dívida ou essas mesmas dívidas, pode-nos aliviar financeiramente e pode nos aliviar também do risco de incumprimento dessas dívidas, para consequentemente a isso também termos mais fluxo de caixa depois para investirmos. Por outro lado, decidir investir logo, mesmo antes de amortizar as tuas dívidas, pode fazer com que os teus investimentos rendam e pode fazer com que tu te projetes financeiramente e atinjas os teus objetivos financeiros o mais cedo possível. Então, qual é a resposta sensata neste momento? Não há uma resposta sensata nem há uma resposta direta àquilo que cada um é ou cada um tem a nível financeiro, porque lá está, depende da situação de cada um. Na maioria dos casos, pagar as dívidas é o mais sensato a fazer. Mas é preciso considerar o valor do débito, o prazo de pagamento, os juros cobrados, se há parcelas em atraso e outras imensas questões. Da mesma forma que, como naquele mês te sobrou algum dinheiro, se vai efetivamente sobrar esse mesmo dinheiro durante vários meses. Portanto, tu tens que ver se aquele dinheiro que te sobrou não foi só nesse mês. Portanto, lá está, se só estiveste naquele mês e vais a investir, não faz muito sentido estás a investir só naquele mês e depois parares de investir. Mas vamos entrar mais a pormenor à frente. Numa situação em que tens que decidir entre amortizar as tuas dívidas ou investir, uma questão muito importante que deves fazer a ti mesmo é qual é a situação da tua dívida ou qual é a situação de um determinado crédito. Se a dívida estiver atrasada, nem penses duas vezes. Vai pagar, porque senão aquilo vai ser um efeito bola de neve e vais ter que pagar juros sobre juros sobre esses juros que foram sobre os outros juros e, portanto, isso vai ser o efeito bola de neve e vais estar aí numa grande maçada. Portanto, quando tens dinheiro disponível e tens dívidas em atraso, faz o favor a ti mesmo e paga essas dívidas em atraso. Por outro lado, se estiveres em dia no teu pagamento da tua dívida, então só tens que avaliar o montante dessa dívida e também o quanto ela compromete efetivamente o teu orçamento. Um exemplo muito prático é se compraste um computador. Compras o computador e vais pagá-lo por parcelas de 12 meses. E essas parcelas, cada uma delas, comprometem 10% ou mais do teu orçamento. Então aí é inteligente e racional tu pensares que quando te sobra alguma coisa, pagues adiantado para te aliviar um bocadinho nos próximos meses e também não pagares, se calhar, aqueles juros daquele mês porque estás a adiantar. De um modo geral, a decisão entre investir ou amortizar as dívidas vai muito em conta ao espaço de tempo em que tu tens disponível para pagar efetivamente aquela dívida num todo. O motivo é muito simples. Não adianta investires e seres remunerado num lado, enquanto no outro estás efetivamente a pagar os juros de, por exemplo, 8%. Se estás a ganhar 8% aqui nos teus rendimentos e estás a pagar 8% aqui, tu estás a ganhar zero. Além disso, muitos créditos e financiamentos que tu pedes hoje em dia são mais caros do que propriamente aquilo que tu ganhas na tua aplicação de investimentos. Como eu disse, se estiveres a pagar juros de 15% sobre algum empréstimo e estiveres a ganhar 10%, tu não estás a ganhar, estás a perder 5% por causa da diferença dos 15% dos juros
menos a diferença daquilo que tu ganhas nos investimentos, que é 10% nos investimentos. Um outro motivo para amortizares todas as tuas dívidas antes mesmo de investir é conseguires planear o teu mês da melhor forma possível. E, consequentemente a isso, poupares muito mais. Com isso, tu vais ter mais dinheiro para colocar numa das coisas mais essenciais quando a tua organização financeira, que é a reserva de emergência. Estás a amortizares todas as tuas dívidas, tens mais fluxo de caixa, colocas para reserva de emergência, constituíste a tua reserva de emergência, estás seguríssimo financeiramente. Agora sim vais começar a investir. O único motivo pelo qual eu conheço em que podes começar a investir antes mesmo de amortizar as tuas dívidas é quando o próprio pagamento dessa parcela que estás a pagar a dívida não ocupa muito do teu orçamento. Ocupa 3, 4, no máximo, dos máximos 5% e não tens qualquer tipo de preocupação com aqueles 5% para pagar essa dívida ali no teu orçamento. E também porque dentro dessa dívida, se tu pagasses antecipadamente, não recebias nenhum benefício com isso. Portanto, se aquilo não te incomoda, nem tens nenhum benefício ao pagar antecipadamente, então aí se calhar é um bom motivo para tu investires primeiro do que amortizares essa dívida mínima que está ali a ocupar 5% do teu orçamento mensal. Portanto, para todo o tipo de dívidas, mais vale pagar primeiro essas dívidas, em mais de 90% dos casos, pagar primeiro essas dívidas e depois investir. Ou melhor, pagar primeiro essas dívidas, constituir uma reserva de emergência, como eu já falei alguns segundos atrás, e depois investir. É como perguntaram uma vez ao Warren Buffett, como é que se devem preparar antes mesmo de investir? E o Warren Buffett perguntou, amortizem todas as vossas dívidas e vocês estão a ganhar aí percentagem no vosso património. E as pessoas ficaram todas... Não é verdade, nós não ganhamos nada, nós pagamos juros. E ele, exatamente. Se vocês estão a pagar juros de 15% anualmente e pagam aquela dívida antecipadamente, então vocês ganharam 15% sobre aquilo. Porque vocês já contraíram aquela dívida e já. Portanto, vocês estão a perder 15% sobre o valor base daquele item que vocês compraram ou contraíram um empréstimo para comprar aquele item. Portanto, vocês ao amortizarem antecipadamente e terem esse benefício, então vocês vão ganhar 15%. Portanto, de forma a resumir este vídeo e concluir o mesmo, temos então, em mais de 90% dos casos, é melhor amortizar as tuas dívidas, depois o teu fluxo de caixa aumenta, ao aumentar, constituis a tua reserva de emergência de 3, 6 a 12 meses, depende daquilo que é a tua vida financeira, de como é que está organizada, e depois aí dizes que 3 meses serve para mim, 6 meses de reserva de emergência chega para mim, ou 12 meses, que calhar mais conservador, vai chegar para mim e vou dormir melhor à noite. Depois disso, aí sim é que passas a investir. Passas a investir em ativos diversificados, em ativos que tu vais deitar à noite e consegues dormir descansado, e aí, dentro daquilo que é o teu fluxo de caixa, vais gradualmente investindo depois de teres isso tudo completo. Por este vídeo é tudo, obrigado por terem assistido. Se gostaram do vídeo e se foi esse o caso, metam aí o like porque ajudam imenso o meu canal a crescer. Vocês não têm noção do que um like, apenas um like, se todos vocês que estão a assistir metessem um like, ajudava-me imenso. Se caíste aqui de paraquedas e se és novo aqui no canal, considera subscrever o mesmo, porque eu faço vídeos todos os sábados às 5h30 da tarde. Portanto, por este vídeo é tudo. Espero vos ver numa próxima e até ao próximo vídeo.